Olá, pessoal. Então, aproveitando aqui a nossa aula de hoje, eu vou deixar esse vídeo para complementar o assunto que nós estamos trabalhando. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês o material. Então, nós falamos, recobrando aqui para quem for assistir novamente, recuperando aqui o nosso assunto de hoje, sociologia e quais são as ciências sociais. Então, ah, o foco da nossa aula de hoje foi justamente mostrar, como eu apresentei para vocês aí, para quem acompanhou a aula, mostrar como a sociologia se insere num contexto maior chamado ciências sociais. E as ciências sociais se inserem num campo maior chamado ciências humanas. Então, de outra maneira, das ciências humanas, uma fatia se chama ciências sociais. E das ciências sociais, uma fatia das ciências sociais se chama sociologia. E dentro dessa área aí das ciências sociais está também a antropologia. Então, falei um pouquinho sobre isso, diz que também divide espaço, a antropologia divide espaço com as ciências políticas, ok? Mas agora eu queria voltar aqui, nós acabamos a aula aqui, faltou um pedacinho, falei dessa parte aqui, comentamos, foi muito boa a participação de vocês sobre essa questão dessa, aparentemente é uma tribo, provavelmente na África, em algum lugar assim, e, e aí nós estivemos conjecturando o que seria então essa imagem. E aí o livro diz assim, o que mudou de uma imagem para outra? Que imagem? Dessas duas imagens, então, da imagem do cinema com a imagem, com essa segunda imagem aqui. As duas mostram um pequeno grupo de pessoas, mas apenas em uma delas é possível entender o significado do acontecimento registrado. Por que é possível entender em apenas uma delas esses significados? Porque como nós vimos, para nós é muito mais fácil entender essa aqui do que a segunda aqui. Por quê? Para quem não assistiu a aula, eu recomendo que assista ao vídeo aí da aula, da nossa interação de hoje, para entender o que eu estou falando aqui nesse vídeo. Nesta primeira aqui, nós temos um casal, temos uma cena de cinema e nós conseguimos, por causa da nossa cultura, recuperar. Agora, nessa segunda já fica mais complicado, porque a cultura é totalmente diferente da gente. Pode ser até que, em um grau maior ou menor, cada um de nós tenhamos já tido algum contato com essa cultura, provavelmente não pessoalmente, a não ser um caso de alguém que viajou para essa região. Então, dificilmente nós teremos um conhecimento mais amplo sobre o que está acontecendo aqui. Isso é a área da antropologia cultural, que justamente é uma das áreas da antropologia que estuda essas questões. Então, porque em um dos casos o grupo social ele é estranho, diferente do grupo social no qual você vive. Esse grupo aqui é estranho para a gente. Isso nos revela que, para entender um grupo diferente daquele com o qual convivemos, é preciso saber o que. Então, vamos lá. Saber o que significa cada ação. Não só cada ação, mas também cada comportamento desse grupo. Porque às vezes as pessoas, vocês talvez já tenham se deparado com isso, uma pessoa tem uma determinada atitude, se veste de um determinado jeito, diferente do que nós estamos acostumados por causa da nossa cultura. E isso algumas vezes nos choca. Então, a antropologia estuda essas diferenças, essas características. De modo geral, então, isso que faz a antropologia. Como há uma diversidade muito grande de grupos e sociedades, o antropólogo é aquele que estuda a diversidade dos costumes, as instituições, os comportamentos, a moral, enfim, a cultura de cada grupo. Mas veja, como eu falei, quando você, do jeito que está falando aqui o texto, esse tipo de antropologia aqui é a antropologia cultural, ok? Que faz isso. Para isso, o antropólogo precisa conhecer muito bem o grupo que estuda. Se você
fosse fazer uma análise antropológica da segunda imagem, como deveria proceder? Bem, você poderia começar por pesquisar, por exemplo, as informações disponibilizadas, claro. Então, você vai levantar informações. Será que o fato de eles estarem então aqui batendo esses paus aqui, eles estão brincando, ou isso é um ritual? Parece que tem um outro aqui na imagem maior, dá para perceber, está pulando. Será que eles já estão no ritual ou estão treinando? Então, eu precisaria estudar. Perdão. As informações disponibilizadas pelo fotógrafo a respeito da origem dessa foto, né? Não dão todas essas informações. Eu descobriria que se trata de uma cerimônia ritual chamada Alamal Lengipaata, praticada por moradores da vila Maasai Maniata, do Vale Rift, no Quênia. Poderia ainda descobrir e analisar o que significa essa cerimônia. Então, ali é uma cerimônia mesmo. Suas expressões, as vestimentas das pessoas, como elas que estão nela, o local, seus acessórios. Mas como seria possível que você compreendesse cada elemento? Como você faria, por exemplo, para descobrir se as roupas usadas se destinam a um rito religioso ou a uma festa, ou são apenas vestimentas utilizadas no dia a dia? É aquilo que eu comentei com vocês. Nossa, parece que essas roupas, deixa eu mostrar a imagem maior aqui, parece que essas roupas aqui não são roupas do dia a dia, né? Dá para supor, por causa da nossa cultura, com base na nossa cultura, que essas roupas assim limpinhas, arrumadinhas, coloridas, assim, parece que elas seriam roupas para uma cerimônia específica. E talvez as pessoas usem uma roupa um pouco mais surradinha para trabalhar. Há uma possibilidade, mas quem sabe a cultura deles prevê outra coisa. Nós não temos como saber sem pesquisar. Nesse caso, só haveria um modo de saber de tudo isso. Seria conhecendo, então, o grupo e o significado de cada um desses elementos pontuados. Para isso, você precisaria ir até o grupo, certo? Olha só, para eu poder fazer esse estudo, não dá para a gente fazer só pela internet. Eu teria que ir até o grupo, conviver com essas pessoas e observar atentamente como elas se comportam. É isso que o antropólogo cultural faz. Tudo isso faz parte da análise antropológica e pertence ao universo da antropologia. Passemos então a estudar mais detalhadamente a definição dessa ciência. Então, antropologia, o estudo do homem, antropo, homem, logia, estudo. Uma das questões básicas das ciências sociais é que elas são sociais. Interessante. Aquela questão, então ela está focada na questão do que acontece no grupo social. Isso significa que, muito embora a antropologia, etimologicamente, ou seja, na origem da sua palavra, faça referência ao homem e não à sociedade, essa disciplina está inserida no contexto maior das ciências que estudam a vida social, ou seja, a vida em coletividade. Então, a antropologia ela pode estudar o homem e suas origens, mas ela está dentro, como eu fiz lá o círculozinho, ela está dentro de um círculo chamado ciências sociais. E dentro dessas ciências sociais eu tenho, então, a antropologia, ok? Eu tenho a sociologia, ok? E tenho também as ciências políticas. Não dá, é que eu estou fazendo com o mouse, perdão que não dá para fazer certinho aqui a letra, mas eu acho que dá para entender. Então, diferentemente, por exemplo, das ciências como a psicologia, que se preocupa em estudar a formação mais individual e subjetiva dos sujeitos, o que não acontece isoladamente, certo? No entanto, conforme você já aprendeu, a sociologia, que é a nossa área de estudo principal aqui, estuda o homem. Então, qual seria a especificidade da antropologia que
que é diferente da sociologia. A especificidade está no objeto de cada uma dessas áreas, sobretudo no tocante à gênese de cada disciplina. Então, a sociologia nasceu para considerar o novo tipo de homem que surgia com o surgimento da industrialização, enquanto a antropologia se preocupa com os novos grupos humanos encontrados bem distantes do centro da Europa Ocidental. Então, veja, esses grupos humanos aqui, como aquele que nós vimos ali, são grupos mais afastados. Nós chamamos mais remotos, né? Longe de todas as revoluções científicas e intelectuais desse continente. Então, nós podemos dizer que o antropólogo ele se preocupa muito mais com tribos, com esses povos que são têm menos convívio com o nosso tipo de sociedade, ok? Bem diferente do nosso tipo de sociedade. Podemos dizer até umas sociedades mais rústicas, mais primitivas, ok? Isso não quer dizer que elas sejam inferiores à nossa. Tais grupos, mesmo tendo sido encontrados séculos antes de grandes revoluções, ganharam, nessa época, a partir do século XIX, um olhar mais específico e científico. Tanto que aqui o antropólogo, ele vai trabalhar, nós temos também as ciências que estudam a questão das formações ósseas, enfim, que estão paralelamente trabalhando com a antropologia. Me fugiu o nome agora. Já eu lembro o nome. Enfim, são aqueles cientistas que fazem aquela questão quando encontram uma ossada, por exemplo, de uma pessoa, de um animal, eles vão medir para verificar o tempo em que esses ossos, esse material está ali, ok? E por último, então, esses novos agrupamentos sociais tornaram-se inicialmente o objeto de estudo da antropologia, mas hoje eles já não são os únicos. É possível afirmar que a antropologia é a ciência que estuda o homem hoje, a cultura, em que está inserido e suas relações com outros grupos humanos. São esses os objetos de estudo da antropologia. Então, nós temos uma diferença da antropologia em relação à sociologia. Eu pergunto, você consegue agora escrever aí qual é a diferença em uma frase? A antropologia estuda isso, a sociologia estuda isso. Se você não consegue falar agora, você pode voltar na página anterior, voltar um pouquinho esse vídeo e você vai ver ali o que está explicado. Então, eu aconselho você fazer essa reflexão, escrever aí no seu livro, no seu caderno, rapidamente 2 frases. Antropologia estuda isso, sociologia estuda isso. Inicialmente, a antropologia dividiu-se em 2 principais áreas de estudo, a biologia e a cultura, então, olha só, nós podemos dizer, então, que a antropologia é a mãe da biologia? Creio que sim, porque essas são as dimensões básicas do ser humano. Depois, com o desenvolvimento da disciplina, outras visões se tornaram necessárias devido à complexidade dos estudos, que exigia cada vez mais especificidade. Atualmente, há diversas propostas de divisões de antropologia. Segundo François Lapladine, 2007, antropólogo francês contemporâneo, a antropologia pode ser dividida de acordo com algumas especificidades, que é o que eu falei na aula para vocês, que são essas aqui: antropologia simbólica, antropologia social, cultural, sistêmica e dinâmica. É isso. Dê uma olhadinha, então, no material. Sim, e aqui, ó, a antropologia que propomos a conhecer é a antropologia cultural, que busca compreender os vários aspectos da vida cultural de um povo. É sobre essa antropologia que o livro está se dispondo a trabalhar. Assim, desenvolveremos um breve histórico da antropologia e mostraremos como, dentro dessa disciplina, o conceito de cultura
foi de grande importância para o seu desenvolvimento. Mas por que, professor, tanta preocupação com isso? Primeiro, porque é para mostrar as áreas irmãs da sociologia. Segundo, é para englobar, para mostrar para vocês um conjunto maior daquilo que nós estamos estudando, não só na sociologia, mas em outras disciplinas. Posso falar das que eu estou ministrando, da filosofia e da própria língua portuguesa, do ponto de vista literário ou desenvolvimento linguístico, ok? Então é isso, gente. Muito obrigado. Fica aí mais esse vídeo para dar um apoio aí para vocês, ok? Até a próxima. Deixa eu só stop share. Obrigado por tudo. Um abraço.